Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse. E aqui são um parênteses, da agora para frente, sempre o nome das cidades vão vir com a cor diferente, como vocês estão vendo. Não sei se na filmagem vai sair essa cor diferente, porque às vezes a câmera não distingue todas essas cores. E quando a cidade tem um outro nome hoje, o nome vem embaixo. Ele diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, esse anjo, que está andando entre os castiçais de ouro, e tem à mão as 7 estrelas. E ele não tira as 7 estrelas da mão e também não desfaz os 7 castiçais. Ele continua andando entre eles. Deviam ser bem grandes para que ele pudesse transitar entre eles ali. E lógico, não estava na forma fluídica e plástica, que no mundo espiritual as coisas são muito mais sutis. As imagens, para quem é vidente, elas vão se modificando como se você estivesse assistindo um vídeo ou um filme, que as cenas vão mesclando uma com a outra, vão mudando de uma para outra. É uma forma bastante transcendente da gente entender. A cidade de Éfeso hoje chama Selçuk. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Ali, o anjo então está mostrando para aquela pessoa que gerencia a igreja de Éfeso que ele sabia perfeitamente quem ele era, as obras que ele fazia, da paciência, do trabalho que ele tinha, e as provas que ele colocou àqueles que se julgavam apóstolos, e ele achou então que eles eram mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. A partir do momento que ele estava lá, ele sofria várias situações, vários ataques físicos ou psíquicos, mas tinha paciência. E trabalhava pelo nome do Jesus e não se sentia cansado. Sempre lutando por aquilo que tinha que fazer. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Então, uma caridade ele começa a deixar de fazer. Ele fazia, tinha muita paciência, trabalhava muito, nunca se cansava trabalhando por Jesus, mas tinha um detalhe. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Então esse trabalhador, bem como o seu anjo, ele esqueceu de onde ele tinha caído, de onde ele tinha vindo. Não se arrependeu do seu erro. E, portanto, num dado momento, iria ser tirado aquele castiçal. Lembre-se que Éfeso hoje não existe mais. Esse é um detalhe importante. E aí nós temos que ficar sempre atentos nesses pequenos detalhes do que está falando ali. Se tirou o castiçal, porque ele esqueceu da humildade, esqueceu da primeira caridade que ele tinha que fazer, que é de se arrepender de quem ele foi e de onde ele veio, e certamente do que ele fez de onde ele veio. Ficando evidente a reencarnação de quem estava encarnado e o exílio do espírito mentor daquela igreja. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, a partir do momento que ele combatia essas práticas, essas obras dos nicolaítas, ele, então, era um lado positivo que ele tinha em relação a Jesus também, que combatia essas práticas, tentava fazer com que essas práticas fossem eliminadas ou fossem desacreditadas. E Nicolaítas, conquistador de pessoas, vitoriosos, e Nicolaus, vitorioso sobre as pessoas. Então, o nome Nicolau é aquele que vence sobre as pessoas, nome chique, né? É um nome grego. E nicolaístas são aqueles que conquistam as pessoas e, certamente, usando as manipulações da neurolinguística, das técnicas de manipulação de massas.
E essa crença, então, era um problema para Jesus, que o anjo, então, vem mostrando que ele se aborrecia com as ações deles, ou seja, essas ações são prejudiciais, não me agradam, porque elas vão trazer problemas para aquelas pessoas lá no futuro, em próximas reencarnações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao quem vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, é aqueles instâncias espirituais superiores para onde o espírito poderá ir após a sua vitória sobre si mesmo aqui na Terra. Ou então, ir para um planeta mais evoluído. Cada situação, tanto ir para uma instância superior na Terra, onde ele vai continuar trabalhando pelo bem, quanto ir para um planeta mais evoluído, as duas interpretações estão certas, porque ele só disse que ele ia para um local onde ele teria de comer a árvore da vida. E a vida, no sentido que tem no Evangelho, nem sempre é vida física. Muitas das vezes a árvore da vida é você viver com a consciência tranquila no plano espiritual, porque com a consciência tranquila se passa mais tempo sem reencarnar. E agora ele vai para Esmirna, a cidade que ainda existe, com o mesmo nome e é bem grande. É o anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. E isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. E aqui ele sabe que ele luta para fazer as obras do Senhor, passa por várias tribulações, mesmo sendo rico, vive como uma pessoa pobre, vive com simplicidade, vive em harmonia com o meio que ele está para poder ajudar a todos. E também ele conhece aqueles que dizem ser judeus e não o são. Mas, na realidade, essas pessoas são verdadeiros santuários de Satanás, sinagoga de Satanás. Por quê? Judeu é aquele que louva. Então, se eles fossem judeus, eles tinham que louvar a Deus, e quem louva a Deus reconhece Jesus como Filho do Homem, aquele que veio ao mundo para nos salvar, o Messias. Se eles diziam que Jesus não tinha vindo, não aceitavam, então eles não eram tão judeus e, mesmo conhecendo as Escrituras como deveriam conhecer, agiam como um templo do mal, ao invés de serem os artífices do bem. Nada temas das coisas que hás de padecer. Aí já mostra que aquele trabalhador iria padecer por várias circunstâncias e situações, por ser um bom cristão, por ser aquele que vivia exemplificando o Evangelho, sentindo o Evangelho. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Mostrando que ele ia passar pela prisão, ia ser perseguido. Na prisão ele ia passar por todos os tipos de tentações para negar o Cristo, mas ele deveria ser fiel até o final, porque se ele fosse fiel até o final, ele ganharia a coroa da vida, que é um pouco mais sofisticado do que o primeiro e estaria nas instâncias superiores. E olha que para esse aqui de Esmirna, a forma com que o anjo fala é diferente, com que ele mostra é diferente, o respeito que ele tinha para com Jesus e para com o Evangelho era diferente, e a única que ele não pronuncia nenhuma espécie de castigo, e a cidade existe até hoje. Quem tem ouvidos, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas. O quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, se ele vencesse a todas essas dificuldades, apesar de ser preso, você ter passar por várias tribulações na prisão, por vários ataques, por várias ofertas mirabolantes, se ele sendo fiel até o fim, ele terá a coroa da vida. E aqui ele vence, ele não tem a segunda morte, ou seja, ele vai estar livre de passar para as instâncias inferiores do mundo espiritual, para ir para uma instância superior, onde ficará pelo tempo necessário o seu refazimento íntimo e assumindo funções enobrecedoras no plano espiritual.
E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. A cidade de Pérgamo, hoje, que é a terceira cidade aqui da profecia, é chamado de Bergama. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E aqui, a forma com que vai se referir a Pérgamo, João já traz para nós que ele tem uma espada afiada de 2 gumes. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele conhece as obras, sabe onde ele habita, sabe do trono do mal, mas sabe que ele retém o nome dele e não nega a fé que ele tem em Jesus desde os dias de Antipas. Então, há muito tempo, essa pessoa é fiel ao reconhecimento de que Jesus viria, que Jesus era o Filho de Deus. Vejamos. E por que ele fala que ele é testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita? Essa pessoa, esse espírito que ali está, ou no caso aqui está se referindo ao encarnado, ele foi fiel testemunho de Jesus desde os tempos lá de Antipas. Viu Jesus sendo morto onde Satanás habita, ou seja, no trono dos homens. O trono dos homens do mundo foi quem crucificou Jesus. Não foi esse ou aquele. É aqueles que estavam no trono, que estavam no poder, que se sentiram ameaçados pela amorável presença de Jesus. Eles não estavam acostumados a lidar com tanta bondade, com tanta docilidade, com um magnetismo que penetrava as massas e fazia-as refletir sobre a transcendência da vida, sobre uma luz que deveria brilhar eternamente nos seus corações diante de seus olhos. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaístas, e o que eu aborreço. Apesar da luta dessa pessoa, e aqui nós podemos entender também que quando ele fala que ele sabe onde ele habitava, de onde ele veio, de onde estava, e o trabalho que ele passou aqui na Terra, mostra para nós que ele tinha saído de uma região inferior do plano espiritual, em sintonia com esses espíritos. E mesmo assim, ele dá a volta por cima e fica fiel a Jesus, mas ele tem algumas coisas que ele precisava ser cortado, que precisava ser polido, que ele precisava ter muito cuidado, que era fazer essas concessões. E Paulo acaba, em dado momento, ele fala nessas concessões, fala assim, mas se você tem a consciência tranquila, você vai lá e come e entende que não se contamina, tudo bem. Mas se o outro que vê você comendo falar comer e ficar perturbado, é melhor que não coma. E Paulo fala, então eu não como carne nenhuma, para não criar escândalo, para não criar problema. Nem aquelas que eram servidas nos sacrifícios, nem aquelas que eram servidas naturalmente para as pessoas. Ele simplesmente abdicou da carne. E aqui, Jesus traz para a pessoa que gerencia a igreja de Pérgamo, que apesar das suas conquistas, da sua luta, do seu desbravamento no trabalho cristão, ele estava tolerando uma certa irregularidade que não era admissível, porque estava criando confusão. Então, comer as coisas sacrificadas a Balaão, conforme Balaque ensinava, deveria ter sido radicalmente tirado daquela comunidade. E, principalmente, não permitir que aqueles que seguissem os nicolaístas ficassem dentro do templo. Eles deveriam tomar novas posturas, novas posições, para procurarem crescerem, para procurarem absorver o ensinamento do Cristo e
esquecer aquelas teorias laterais que causam problemas, que são as fábulas que tanto Paulo quanto Pedro refere-se às fábulas que eram ditas e que traziam mais confusão do que benefício para as pessoas. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles trabalharei, com a espada da minha boca. E aqui a palavra é muito forte, porque a espada, contra os nicolaístas e contra os balaístas, os seguidores de Balaão, teria consequências graves. Por isso, as dificuldades que a gente vai vendo, de nós procurarmos nos fazer melhor, de procurarmos trabalhar para o bem nosso e da nossa comunidade, dentro dos padrões crísticos de vida, dentro daquilo que Jesus nos ensina e espera que pratiquemos, são situações e detalhes extremamente importantes para que nós aprendamos a caminhar com Jesus para a luz e com amor à luz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que eu vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Se ele soubesse vencer, se ele soubesse se portar, para não se contaminar com os alimentos oferecidos aos sacrifícios, e não se contaminar com as ideias dos nicolaístas, ele receberia o nome numa pedra branca, um novo nome. Ou seja, ele estaria no novo patamar evolutivo, onde ele seria respeitado, visto e amado por ter se transcendido a si mesmo, vencido sobre si mesmo. Então o nome dele ficaria grafado em algo que não se apaga mais na história da humanidade, principalmente em nível celestial. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Em cada situação, ele dá uma demonstração de como o anjo estava se apresentando. Ao falar em Tiatira, ele presta atenção no olho de fogo e nos pés reluzentes. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e o que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Portanto, ele está mostrando que ele conhece todo o trabalho que o chefe da igreja de Tiatira tinha feito e aquilo que ele tinha feito de mais importante, como que ele estava se portando naquele momento, como que ele estava trabalhando naquele momento para conquistar a si mesmo em etapas vindouras. Em cada momento, em cada oportunidade, em cada situação, a pessoa passa por um conjunto de situações, um conjunto de forças para o impulsionar para o momento que ele vai precisar vivenciar. E ali, o anjo, representado por Jesus, então estava mostrando como e de que forma ele o via, como alguém que estava vencendo sobre si mesmo. E Tiatira é a quarta cidade, que hoje fica próxima à cidade de Aquissar. Também Tiatira não existe mais. Só ruínas. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E aí o cuidado que nós temos que ter com determinadas pessoas dentro do nosso tempo. Então Jezabel dizia-se profetiza, mas ela estava enganando os servos, falando para eles irem comer dos sacrifícios. E comer entre os sacrifícios, eles acabavam se prostituindo. Por quê? Nas festas oferecidas aos deuses pagãos, tinha certas tolerâncias, certas licenças morais que não eram bem vistas e nem aceitas pelo cristianismo nascente, até mesmo pelos bons cristãos de hoje. E quando eles iam para comer, acabavam bebendo, e mais os temperos que ali colocavam, mais o clima psíquico do ambiente, levava as pessoas a cometerem certos atos. E isso
pesava terrivelmente sobre eles, e esse orientador da igreja, ele não poderia tolerar Jezabel dentro dela fazendo as profecias que ele estava fazendo, mostrando que os profetas eram médiuns e os espíritos que manifestavam por ele poderiam ser bons ou ruins. Quando a gente vê lá em João capítulo 4, versículo 1, na carta de João, ele mostra, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1, meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E provavelmente ele estava aceitando ir para a festa também. Porque aí vem a chave da situação, se arrepender da sua prostituição. E não se arrependeu. Se arrepender das suas condutas, e não se arrependeu. O cuidado que nós temos que ter quando sabemos o que fizemos no passado e sabemos o que nos toleramos a fazer no presente. E aí vem os grandes pontos, ou o grande ponto que nós temos que dar na nossa vida para transcender, para sobrepairar sobre nossas mentes o caminho que nos conduz ao Senhor. Ou seja, buscar o superconsciente de purificar nossos atos, nossas ações, buscando sintonizar com os espíritos bons, com os espíritos puros, com os espíritos superiores. Eis que a porei na cama, e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então Jezabel vai estar numa situação delicada. E todos aqueles que se adulteram passará por uma grande tribulação. Mas eles têm que se arrepender das suas obras e deixar de seguir esses caminhos de Jezabel. E quantas doenças aparecem no mundo, misteriosamente a gente, nossa, apareceu mais uma doença. As consequências estão sempre na consciência das pessoas que são atingidas por aquela doença. Porque nós só adoecemos segundo o nosso padrão mental, conforme está no parágrafo 212 do Organon, da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. É importante, sem a gente entender o Espiritismo, a gente não entende Jesus. E sem a gente entender a homeopatia, a gente fica sem entender muita coisa do Espiritismo e muita coisa de Jesus. Então, homeopatia, Espiritismo e Evangelho, elas andam de mãos dadas, conforme veremos. Principalmente entender que as doenças são conscienciológicas. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Não é nossas atitudes, não é nossas ações, mas Jesus sonda as nossas mentes e os nossos corações. E o convite de Jesus é sempre de introspecção, de valorização e de buscar crescer e aprimorar para o Senhor. E assim a gente vai prestando atenção nas nossas tendências, nós vamos prestando atenção em como agimos, em como construímos e por que precisamos nos fazer melhores. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O que nós temos feito, como nós temos feito, como nós temos agido. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Se você não tem a doutrina, se você não conheceu as profundezas de Satanás ou do adversário, não tem outra carga, mas tem que se livrar da sua corrupção. Tem que livrar da sua prostituição, livrar das suas tendências inferiores. Se você consegue fazer isso, se dentro daquelas pessoas que estavam em Tiatira,
eles agissem dentro dos padrões crísticos de ensinamento de amor, de solidariedade e respeito, eles estariam livres. Ele não iria colocar outra carga para eles, nem outra prova para eles. A prova era não seguir Jezabel e procurar seguir os ensinamentos do Cristo com pureza, com respeito. E é um recado que dá para a gente a todo momento. Se a gente está dentro de um templo religioso, se a gente não procura entender a mensagem do Cristo, a proposta de Jesus, quais as consequências para nós? O que ele fala para as igrejas de lá são para todos nós. Nós estamos seguindo a Jesus ou estamos seguindo a Jezabel? Nós estamos procurando entender que temos que estar dentro de um templo com pureza de coração ou estamos dentro de um templo simplesmente para um desencargo de consciência? Tudo bem, você já está fazendo bem, já está trabalhando pelo bem, já é um grande passo. Mas dê mais um passo, faz uma forcinha a mais. Seja como aquele corredor que ganhou a São Silvestre de 2000. Em pouco mais de 10 segundos, ele deu um sprint e passou na frente com 1 segundo. 1 segundo que o outro tinha para bater o recorde e entrar para a história, ele perdeu a corrida e o outro ganhou. Então esse 1 segundo, muitas das vezes, é um pequeno vício que a gente abre a mão dele. É uma pequena tendência que a gente deixa de lado. E quantas vezes somos infelizes por criar aspectos transcendentes da nossa vida que já deveriam ser abandonados, nós ainda alimentamos com ideias, com atitudes e com pensamentos. Procuremos, pois, agir no sentido de construir o bem. Agir no sentido de nos fortalecer para o bem e de nos edificar na seara do bem. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, ele está mostrando que eles tinham que vencer as suas tendências, não dar ouvido a Jezabel, aquela que era obsediada, que passava profecias que enganavam as pessoas. Hoje tem um jargão muito comum: cuide bem de você. Aí nossos mentores falam assim: cuide bem de você. E para que você cuide da melhor forma de você, faça o bem pelos outros, ajude os outros. Assim ensinava Jesus. Assim vivenciou Jesus. E assim trabalhou todos os primeiros cristãos que trabalharam seriamente. Paulo de Tarso, ele não cuidou só de si mesmo. Ele impôs-se uma reforma íntima tão grande que ele se colocava como exemplo e todos o respeitavam como exemplo daquilo que deveria fazer, assim como os outros apóstolos. E todos os avisos que são dados são trazidos para nós para entendermos que temos que seguir Jesus, que temos que aplicar o Evangelho em nossas vidas se quisermos sermos melhores. E aquilo que nós já temos de valores conquistados, vamos procurar reter. E até que eu venha, é como que eu venha, que Jesus vai vir. É a hora da morte. Após a morte, nesse momento aqui, retende até que eu venha. E quando que ele vai vir? Após a morte, ele vai recebê-los. E vai oferecer a eles o poder de gerenciar as nações. Será que eles conseguiram vencer para gerenciar as nações? Isso simplesmente gerenciará as nações de uma forma normal? Com a vara de ferro. E aquelas cidades irão sendo quebradas uma a uma nas suas estruturas para restabelecer o Cristo. A proposta para a cidade aqui de Jatiara é uma das mais bonitas. Aqueles que soubessem perseverar, que soubessem discernir a mentira da verdade, teriam condições de governar as cidades, quebrar as estruturas até então vigentes
e implantar uma nova fase baseada nos ensinamentos crísticos. A gente pode ver que cada uma das 7 cidades tinha uma estrutura e um compromisso. E cada uma tinha um ponto fraco a ser vencido. E pelo visto falharam. E quando ele fala que nos dará a estrela da manhã, cada dia brilha o sol para o novo começo. E a partir do momento que a gente vê nesse novo começo a nova oportunidade de caminharmos, de gerenciarmos as nossas ações, as nossas atitudes, na busca de um mundo melhor, na busca de uma vivência do Cristo melhor, transcenderemos e conseguiremos vencer dificuldades, adversidades, e a luz brilhará em nosso caminho, iluminando-nos a jornada, sem nós nos preocuparmos com o que nós temos amanhã para fazer. Mas fazer amanhã, segundo os ensinamentos do Cristo, exige que comecemos hoje a fazer e a realizar segundo esses ensinamentos de amor e de fraternidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos.